Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Polícia Militar de Minas Gerais completa 239 anos em 2014 e realiza encontro de premiação para os militares de destaque e autoridades. Balanço da dengue de Uberaba foi apresentado em praça da cidade. Copa do Mundo de Futebol começa na próxima semana. Comércio e serviços públicos terão horários diferenciados. Os animais de estimação sofrem com os foguetes e buzinaços durante os jogos. Você sabe como proteger o seu animalzinho? Saiba como aqui no Band Cidade, que já está no ar. Boa noite. Neste mês de junho, a Polícia Militar de Minas Gerais comemora 239 anos. A data foi lembrada pelos policiais de Uberlândia durante uma solenidade que aconteceu hoje pela manhã. A origem da Polícia Militar está no Regimento de Cavalaria de Minas Gerais, quando a corporação foi criada para guardar as minas de ouro da atual região de Ouro Preto e Mariana. De lá para cá, foram 239 anos de história e a Polícia Militar se tornou a principal força da segurança pública. Nesta semana, os batalhões da PM realizaram atividades comemorativas em todo o estado, para agradecer todos os envolvidos com o trabalho que garante a redução da violência, o combate ao crime e a segurança dos cidadãos. Nós começamos nosso comando em fevereiro desse ano e de lá para cá nós mudamos uma gestão operacional, alguma forma de trabalho e conseguimos alguns números expressantes, como por exemplo a redução dos homicídios em quase 60%, do índice de criminalidade violenta em mais de 7%. E para obter um resultado positivo no combate ao crime e na segurança da população, a Polícia Militar conta com uma parceria fundamental do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Interessante, e que às vezes as pessoas não saibam, mas até no ano 2000 nós éramos integrados, nós éramos também policiais militares. Houve a desvinculação já então a partir do ano 2000 e ainda há todo esse berço que foi tratado junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ou seja, são entidades co-irmãs que têm um objetivo, princípio, que é atender bem a sociedade. O Estado de Minas Gerais, desde 2006, na implantação dessa integração das polícias, tem obtido bons resultados. E aqui em Uberlândia, a integração é 100% e a gente espera que continue assim. Durante as comemorações também foram entregues medalhas para policiais militares com conduta exemplar e diplomas para as pessoas e entidades que contribuíram com o trabalho da corporação. A Major Rosângela estava entre as homenageadas e recebeu a medalha Alferes Tiradentes, que é patrono dos policiais e homenageia aqueles que prestam serviços relevantes para a corporação. É um grande reconhecimento da instituição ao nosso trabalho. É a comenda mais importante que a Polícia Militar pode conceder a civis e militares. Esta semana será histórica para a advocacia brasileira. Por 341 votos a 9, com somente 2 abstenções, os deputados federais decidiram pela aprovação do Super Simples aos advogados e pela inclusão das atividades advocatícias na tabela 4 do regime simplificado de tributação. Desta forma, os advogados que ganham até R$ 180 mil por ano pagarão uma tributação da ordem de 4,5% e não mais 17%. A pesquisa do Índice de Preços realizada no mês de maio em Uberlândia mostrou que o preço dos produtos e serviços está desacelerando, ou seja, os preços estão subindo menos. A pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia apurou que o índice de preços fechou o mês de maio em desaceleração, com variação positiva de 0,57%, ou seja, os produtos e serviços pesquisados estão subindo menos se comparados com os primeiros meses deste ano. Esses são reajustes programados, né? Normalmente eles sofrem, os medicamentos às vezes sofrem mais de um reajuste por ano e as taxas do DEMAI também são coisas programadas pelo próprio DEMAI, pelo próprio governo municipal, né? O nosso DEMAI nota 10. Mas esses custos têm que ser reajustados em um momento ou outro. E
O que aconteceu é que esse mês foi um mês de desaceleração do índice. De uma maneira geral, todos os grupos, mesmo esses grupos aonde estão colocados, o grupo de habitação, onde estão as taxas do DEMAI, e o grupo de saúde e cuidados pessoais, onde estão os preços dos medicamentos, mesmo esses grupos apresentaram uma desaceleração nos seus preços. Já quando se fala em cesta básica, 4 produtos tiveram aumento de preço considerável no mês de maio. A carne ficou em 1,71%, o tomate em 13,26%, o pão subiu 4,31% e o leite 4,56%. Esses 4 produtos respondem por 66% do preço da cesta básica. E o tomate subiu 13% e os outros subiram pouco, mas também subiram. E baseado nos preços dos itens da cesta básica, os pesquisadores fazem uma previsão do salário mínimo necessário para um trabalhador viver. Hoje o valor é de R$ 3.144,01. Uberlândia recebe na próxima segunda-feira uma etapa do seminário Mais Médicos para o Brasil, Mais Saúde para os Brasileiros, realizado pelo governo federal em parceria com a prefeitura. A intenção é debater com os gestores públicos os primeiros impactos do programa Mais Médicos na assistência da população. Uberlândia conta hoje com 13 profissionais trabalhando na atenção básica por meio do Mais Médicos. Mesmo com o recesso do Campeonato Brasileiro, os times mineiros continuam se reforçando para a segunda etapa. Aqui com a gente, Ronei Bentes, que tem mais detalhes sobre o esporte. É verdade, daqui a pouco você vai ver que Cruzeiro e Atlético continuam se reforçando, contratando jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro, logo depois da Copa do Mundo. E depois do intervalo, números da dengue em Uberaba foram apresentados hoje em Praça da Cidade. É daqui a pouco, aqui no Band Cidade, nós voltamos já. Não sai daí. O secretário municipal de saúde e o prefeito de Uberaba se reuniram hoje na Praça da Igreja Nossa Senhora da Abadia para apresentar os resultados da campanha contra a dengue neste ano. No ano passado, Uberaba registrou 2.802 casos de dengue e 20 mortes por causa da doença. Neste ano, o número caiu para 108 casos e nenhum paciente morreu. Nós temos que acreditar em prevenção, né? Nós conseguimos inverter a lógica, inclusive com sugestão até para o Ministério da Saúde, de inverter a lógica do PNCD, que é o Plano Nacional de Combate à Dengue, que só começa a combater a dengue depois que aparece a pessoa doente. Nós invertemos essa lógica. Nós fomos combater primeiro o mosquito para que não aparecesse o vírus, para que não aparecesse o doente. Além dos resultados, o secretário anunciou um novo ciclo de combate que contará com a ajuda de 300 agentes comunitários e mais 200 agentes de endemia. Então nós vamos juntar esses dois grupos para ir de casa em casa, para fiscalizar casa por casa. Hoje, para você ter uma ideia, o mosquito ele é tão mutável, tão resistente, que ele sobrevive, o ovo dele sobrevive até 450 dias dessecado. Então esse trabalho é permanente, não é porque agora entrou o frio, né, que nós vamos deixar de combater a dengue. Esse combate é permanente e está de parabéns à população, porque ela na verdade é que evitou água parada dentro de casa, nos quintais, mais o trabalho de combate, e aí nós conseguimos dominar a dengue em Uberaba. Para comemorar o dia de Santo Antônio, o asilo que leva o nome do Santo Casamenteiro realiza uma trezena e várias celebrações de missas até o próximo dia 13. Durante o período de comemorações, as atividades festivas e culturais com os idosos acontecerão sempre às 2h. A coordenadora Edilene está aqui ao meu lado com mais informações. Edilene, quais eventos acontecerão nessa comemoração? Bom, durante do dia 1º ao dia 13, todos os dias tem missa, né? Então, de segunda a sexta, as missas são às 19 horas, sábado as missas são às 16 horas, domingo às 19 horas. Dia 13, nós vamos começar às 8 horas da manhã, né? Com a missa, depois nós temos a procissão. Está tendo uma interação dos alunos e professores da Escola Estadual de Minas Gerais. Qual a importância dessa interação? Bom, é muito importante porque o idoso, meio que quando ele passa assim dos 70, ele começa a ser uma criança de novo. Isso, a criança chegar perto do idoso, ele tem muita história para contar. Ele tem uma história de vida, tem as histórias do passado. Então, a criança perto do idoso, ele se sente bem valorizado. E o idoso perto da criança se sente muito valorizado.
A falta de água que vem ocorrendo em diversas cidades está preocupando administradores do sistema em todos os municípios. Até Uberlândia, que tem uma boa reserva, está se prevenindo, mas os uberlandenses precisam se atentar para o consumo consciente da água. Uberlândia vem sofrendo com a falta de chuvas. O clima seco contribui para que doenças apareçam. Ao mesmo tempo que o frio interfere de forma negativa, diminuindo a produção de muco no sistema respiratório e diminuindo também a ação dos cílios e concentrando poeiras, igual aquela brincadeira que a gente faz na infância de colocar a luz em um ambiente mais escuro e ver em suspensão aquelas partículas, é claro que aquelas partículas estão em suspensão o tempo todo, em qualquer ambiente. E no frio, por causa da secura do ar e diminuição da umidade, elas não se depositam no decanto. E elas ficam mais tempo suspensas e vai produzir mais doenças. Para evitar enfermidades, a recomendação maior é se hidratar bem ao longo do dia. Vaporização com água e soro fisiológico também ajuda. Beber muito líquido, porque ajuda o corpo a estar bem hidratado e aí funcionar bem para defender contra as infecções e outras moléstias que podem acometer o organismo, assim como a alimentação, porque normalmente no frio a gente passa a comer mal, começa a comer alimentos mais calóricos em detrimento de alimentos nutricionais. Uma outra dica bacana também é com relação ao uso de nebulizador. As pessoas usam o nebulizador, se tiver doença, deve usar o nebulizador, quem tem em casa, como medicação, como uma prescrição médica. A seca está pior devido aos primeiros meses do ano. O Instituto de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia prevê melhoras somente a partir de outubro. Realmente esse ano nós tivemos um déficit hídrico de 60%, ou seja, 400 milímetros a menos de precipitação. A expectativa das análises climáticas, nós temos que as chuvas elas começam a ampliar no início de outubro, mas as chuvas mais significativas, mesmo a partir da segunda quinzena de outubro e novembro, é quando as chuvas realmente voltam para a nossa região. Isso aí é o final da nossa primavera e o início do verão. Aí nós vamos começar uma nova estação chuvosa. O nível desse reservatório pode até parecer cheio, mas de acordo com o DEMAI, a situação pode ficar alarmante em outubro se o consumo irresponsável continuar. Todos nós, cidadãos de Uberlândia, precisamos sim ter um consumo consciente da água, buscar o uso dessa água de forma bastante otimizada, evitar o desperdício a toda maneira, porque é só com essas decisões, com essas atitudes, com essas ações, é que seguramente a gente vai conseguir passar para o pior momento que ainda está por vir, que vai ser aí nos meses de setembro, outubro e talvez até início de novembro, para que a gente consiga passar por esses momentos e não ter a necessidade de nenhum tipo de racionamento ou falta de água no nosso município. A reposição hormonal é realizada para minimizar os principais sintomas da menopausa e auxiliar em casos de alterações comportamentais. Sensações súbitas de calor, secura vaginal, diminuição da libido, redução da elasticidade da pele e a redução da densidade óssea, segundo esse mastologista, são os principais sintomas que mulheres acima dos 48 anos apresentam quando estão entrando no período de menopausa. É o fim do período fértil da mulher. E para diminuir a intensidade desses sintomas, a reposição hormonal é feita via oral, por adesivo ou gel, sempre com acompanhamento médico. A reposição hormonal, quando esse paciente não apresenta contraindicação para realizá-la, que contraindicação que são essas? Contraindicação são pacientes que têm uma história familiar francamente positiva para câncer de mama, mas quando bem investigada essa paciente, quando bem acompanhada pelo seu ginecologista e pelo seu mastologista, não havendo nenhum fator de contraindicação, eu acho sim que ela é benéfica, que deve ser realizada pela população. Por quê? Porque leva a melhor qualidade de vida para essa mulher nessa faixa etária. Mas o mastologista faz um alerta. A reposição hormonal não é indicada para mulheres que têm histórico de câncer de mama na família e não deve ser feita por mais de 8 anos, pois nesses casos os malefícios são muito maiores do que os benefícios e pode levar a mulher a ter um acidente vascular cerebral ou um infarto. A menopausa vai ser um período muito importante de passagem na vida da mulher. O que ela vai ter? A sintomatologia, o que essa mulher vai ver de diferente no seu dia a dia. Como os fogachos, que são as ondas de calor, um sintoma muito importante, queixado pelas mulheres, diminuição da libido, ressecamento de vagina, ressecamento de pele, irritabilidade no seu dia a dia, e um sintoma invisível que não é quantificado, somente através de exames, e mais muito importante, que é a diminuição da perda, o aumento da perda da massa óssea. Veja depois do intervalo o que funcionará durante os Jogos do Brasil na Copa e o período de férias escolares do meio do ano. É depois do intervalo aqui no Band Cidade.
Na próxima semana começa a Copa do Mundo e, por causa dos Jogos do Brasil, os horários de funcionamento das repartições públicas, comércios e bancos serão modificados. Os brasileiros já estão preparados para a Copa do Mundo, que acontece de 12 de junho a 13 de julho. E para ninguém perder os jogos da seleção, as repartições públicas, o comércio, os bancos e os shoppings vão modificar os horários de funcionamento. As escolas municipais também alteraram o calendário para não prejudicar os alunos. Confira como fica. Dia 12 de junho será recesso. No dia 13, dia escolar com funcionamento interno. Dia 16, aula normal. Dia 17, as aulas se encerram 2 horas antes do Jogo do Brasil. Dia 18, aula normal. De 19 a 30 de junho, recesso. De 1º a 11 de julho, o atendimento será normal para as crianças de 0 a 3 anos e o recesso para as crianças de 4 a 5 anos e para o ensino fundamental. Dia 14 de julho será o início do semestre letivo. Nós temos uma comissão instituída para a elaboração desse calendário. Nessa elaboração, levou em conta, primeiramente, a realização da Copa, num período aí entre junho e julho, e também o calendário elaborado pela rede estadual, considerando que nós temos profissionais que trabalham tanto na rede municipal como na rede estadual. As escolas estaduais também alteraram o calendário escolar e anteciparam as férias, que será de 12 de junho a 13 de julho, com atendimento apenas ao público. É um ano diferenciado, Como você disse aí, o ano da Copa, ele foi adequado para diminuir o transtorno na vida escolar do nosso aluno e de seus familiares também. Na Prefeitura Municipal, Procuradoria-Geral do Município, DEMAI, FUTEL e PROCON, o horário de atendimento será encerrado 2h30 antes do início dos Jogos do Brasil. Já o funcionamento nas unidades de atendimento integrado, nos dias dos Jogos do Brasil, nos ambulatórios será até às 12 horas e o atendimento no pronto-socorro será normal. O Parque do Sabiá vai funcionar normalmente, das 5 horas da manhã às 10 horas da noite. E o Parque Municipal Siqueiroli também não muda o horário de funcionamento, será das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. O Fórum Abelardo Pena vai antecipar o horário de atendimento e vai funcionar das 8 da manhã ao 12h30 nos dias de Jogos do Brasil. Os bancos também vão antecipar o horário de atendimento. Será das 8h30 da manhã ao 12h30. As lojas do centro de Uberlândia vão fechar as portas 1 hora antes dos Jogos do Brasil. E os shopping centers decidiram em fechar as lojas 30 minutos antes dos Jogos do Brasil e reabrir as portas 30 minutos depois. E para não perder os Jogos do Brasil nessa primeira fase da Copa do Mundo, confira as partidas. No dia 12 de junho, o Brasil enfrenta a Croácia às 5 horas da tarde. No dia 17, o Brasil enfrenta o México às 4 horas da tarde. E no dia 23, o Brasil enfrenta a equipe de Camarões às 5 horas da tarde. Rony Bentes, esse vai ser um mês atípico tanto para os jogadores quanto para quem quer assistir o jogo. Como que fica aí a vida das pessoas? O futebol vai tomar conta de tudo? Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, vai ser um mês diferente, Um mês bastante movimentado. Inclusive, os pais não poderão viajar, mas se o fizerem, encontrarão preços elevados nas capitais, onde serão realizadas as partidas da Copa do Mundo. O comércio deve faturar mais, principalmente alguns segmentos. A verdade é uma só, Larissa. O clima de Copa do Mundo finalmente está tomando conta das ruas de todo o país. Finalmente. Bom, e o Brasil jogou agora há pouco, inclusive, já está pronto praticamente para a estreia, não jogou bem, tem muita gente que esperava mais, tem gente achando que seria fácil ou que será fácil essa Copa do Mundo, e esse amistoso de hoje provou que realmente vai ser uma competição muito difícil. Mas vamos falar um pouquinho de campeonato brasileiro enquanto a Copa não começa, Mesmo com a paralisação do campeonato para a Copa do Mundo, os clubes mineiros continuam se reforçando. Depois de contratar o zagueiro Manuel do Atlético Paranaense, o Cruzeiro anunciou hoje as contratações dos atacantes Neilton, ex-Santos, e Marquinhos, ex-Vitória da Bahia. O clube vai aproveitar o recesso durante a Copa para uma excursão aos Estados Unidos a partir da próxima semana. Já o Atlético vai excursionar pela China a partir do dia 16. Após anunciar a contratação do meia Michael Suel, ex-Botafogo, o clube está em busca de pelo menos mais 3 reforços, Os mineiros aí se preparando para a sequência do campeonato.
Agora, na semana passada, nós falamos aqui no Band Cidade sobre a movimentação dos times da Segundona do Mineiro, na verdade, a terceira divisão do Campeonato Mineiro. O técnico Luiz Eduardo, que dirigiu a URT no Campeonato Mineiro do Módulo 1, foi responsável por subir mais de 10 times em toda a sua carreira. Ele mora há 9 anos em Uberaba e nossa equipe lá conversou com ele. O técnico, considerado o rei do acesso no Campeonato Mineiro, está praticamente de malas prontas para Uberlândia e vai comandar o Clube Atlético Portal. É o técnico Luiz Eduardo, que agora está só esperando o arbitral para poder se mudar para a cidade. Exatamente, eu acho que é um momento bom, né? Um time novo, é um desafio e o futebol é feito de desafio, então a gente espera conseguir êxito nesse novo clube, o CAP. Eu acho que 2, 3 anos só de existência, mas a gente espera fazer um bom trabalho e conseguir os objetivos do time. Agora eu falei que você é o rei do acesso, eu não exagerei, né? Você já conseguiu subir quantos times? Não, tem 14 times, né? 14 conquistas, 14 acessos, alguns para a primeira divisão, outros da segunda para o módulo 2. Então isso vai deixando a gente confiante e acreditando cada vez no trabalho que a gente realiza. Luiz Eduardo, Vamos torcer para que o Luiz Eduardo faça um bom trabalho, viu, Larissa? Tem feito excelentes trabalhos aí na região. Tomara que seja aqui em Uberlândia também. Obrigada, Ronei, pela sua participação. Políticos e empresários de todo o estado estão em Araxá, no Alto Paranaíba, para a 5ª edição do Conexão Empresarial. O encontro no histórico Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá reúne cerca de 300 empresários e políticos mineiros. Esta é a 3ª edição do Conexão Empresarial na cidade do Alto Paranaíba. Terra de Dona Beija, terra mais do que importante para todo o nosso estado e para o Brasil também, uma cidade histórica. E felizes, obviamente, de estar conseguindo reunir no Grande Hotel um grupo de empresários, de lideranças políticas, de gente que trabalha de fato pelo desenvolvimento do estado e do país. O governador de Minas Gerais foi um dos palestrantes neste ano. Eu tive a oportunidade de demonstrar aí, ao longo da última década, né, a evolução do PIB mineiro, acima da média nacional. Minas Gerais, dentre as 3 maiores economias, foi a única que cresceu, ao passo que Rio de Janeiro e São Paulo decaíram no seu PIB, e Minas Gerais se aproxima do Rio de Janeiro em curta distância para que possamos alcançar e nos tornarmos a 2ª economia do nosso país. Há 4 meses das eleições, os candidatos ao governo de Minas se encontraram neste Conexão Empresarial. Pimenta da Veiga e Fernando Pimentel foram sutis nos ataques, mas deram a entender que daqui a pouco, após o início da propaganda eleitoral, este clima deve começar a esquentar. No momento eu estou na frente nas pesquisas, fico gratificado com isso, acho que é um bom começo, a população me honra com essa lembrança, mas volto a dizer, eu respeito muito o voto. Nesta altura, os números de pesquisa não são o ponto fundamental. No entanto, nesta pesquisa, pela primeira vez, fica consagrado o 2º turno. O pré-candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, também participou do encontro. Aécio Neves era esperado, mas não confirmou presença e não apareceu. O ex-governador mineiro e pré-candidato ao Senado, Antônio Anastasia, reforçou o apoio ao tucano nas eleições presidenciais. Acredito que a Aécio vai ganhar as eleições presidenciais. As pesquisas ainda apontam Dilma Rousseff como a candidata preferida. Nesse momento, sim, mas ainda tem um desconhecimento muito grande e a pesquisa é importante ver a sua tendência. Há uma tendência de queda da presidente e de subida da oposição. Boa noite, bom fim de semana para você.